Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos com o Inclusão e Saúde e agora para tratar de um assunto extremamente importante. Atenção, você que é beneficiário do Bolsa Família ou você que conhece alguém, essa informação lhe interessa. Muitos cadastros vão ser cancelados. Estamos falando da ordem de 8 mil, talvez 5 mil ou muito mais do que isso, dependendo do que vai ser feito depois com as inconsistências que foram verificadas. Porque no total foram 44 mil, quase 44.500 inconsistências constatadas no programa Bolsa Família só em Sergipe. O superintendente da CGU, a Controladoria Geral da União, superintendente em exercício, Leonardo Nascimento, está aqui com a gente. Bem-vindo ao programa, Leonardo. Obrigado, tudo bom. Estamos falando de um número extremamente elevado. O que na prática isso significa quando eu disse que logo de imediato 8 mil cancelamentos, né, de cadastros do Bolsa Família? Por quê? A CGU fez um trabalho para averiguar os controles que o Ministério do Desenvolvimento Social tem sobre os cadastros do Bolsa Família. Então, são números assim, imensos, são 13 milhões e meio de famílias beneficiárias do Bolsa Família no Brasil. Então, para você administrar o cadastro único não é fácil. E aí, o Ministério do Desenvolvimento Social elaborou uma estratégia, um método de cruzamento de dados para verificar as inconsistências, e a CGU fez uma auditoria em cima desse método desenvolvido pelo MDS para averiguar se esse método estava bom o suficiente. Então, a partir desse trabalho de auditoria da CGU, foram verificadas diversas inconsistências, e aí, como você falou, só em Sergipe, dos 271 mil cadastros, 271 mil famílias beneficiárias, 44 mil apresentaram inconsistências. Algumas menos graves, outras mais graves. Há casos, por exemplo, de famílias com renda superior ao máximo estabelecido pelo programa. Então, tem diversas famílias com renda superior a R$170, renda familiar per capita. Então, essas famílias vão ter de imediato o seu benefício bloqueado, algumas delas, né, para que elas possam comprovar se realmente elas têm aquela renda ou se foi alguma informação que não foi atualizada corretamente. E há famílias, 8 mil cadastros, em que a renda familiar per capita averiguada, isso só com base no cruzamento de dados, foi acima de meio salário mínimo. Então, essas famílias automaticamente tiveram seu benefício cancelado. Então, essa é a situação mais grave, né? 8 mil famílias que tiveram seu benefício cancelado porque a renda delas não permite que elas se enquadrem mais nas regras do programa. A regra do programa é clara que a renda familiar per capita deve ser até R$170 por pessoa. E dessas 8 mil, em torno de 5 mil cadastros, 5 mil famílias, podem, inclusive, ter processos e ter que devolver o dinheiro. A CGU dividiu o trabalho em duas partes, né? A primeira foi para averiguar essas inconsistências, que são esses números que eu apresentei, 44.500 famílias mais ou menos. Só que depois disso, a CGU fez uma segunda rodada, digamos assim, um aprofundamento. Pegou esses casos mais graves e olhou em que momento pode ter havido uma subdeclaração de renda ou uma declaração falsa. E aí vou citar um exemplo. Eu tenho um emprego formal, ganho R$1.200 por mês e tenho 3 pessoas na minha família. Então, a minha renda familiar per capita, 1.200 dividido por 3, R$400. Então, tá acima. Eu não me enquadraria no Bolsa Família. Mas na hora que a pessoa, o agente comunitário de saúde foi na minha casa para eu fazer o cadastro, eu omiti essa informação. Eu disse, olha, na verdade, eu estou desempregado, eu fico fazendo bico, tenho uma renda de R$100 por mês só. Então, esses casos são mais graves porque a pessoa mentiu, a pessoa prestou informação falsa. A CGU fez uma varredura nesses cadastros e verificou situações, por exemplo, em que, à época do cadastro, a pessoa já tinha carteira assinada. Então, ela omitiu essa informação. Então, aqui em Sergipe foram cerca de 5 mil cadastros nessa situação. Esses benefícios serão cancelados. Né? As pessoas ficaram pelo menos 1 ano fora do programa e, além disso, terão que responder um processo para devolução de recursos, se for o caso, se for comprovada a irregularidade, além das penalidades penais, das punições penais cabíveis. Há casos mais extremos ainda, inclusive, de funcionário público? Sim, há casos de funcionário público, há casos de gente com carro de luxo, de gente com muito patrimônio e que estava no programa. Dentro do programa Bolsa Família. Então, essas situações mais graves terão prioridade na hora da apuração por parte do Ministério do Desenvolvimento Social. Não será a CGU que apurará isso. A CGU fez o relatório, entrega
ao MDS e o MDS toma as providências. Agora, vamos destrinchar uma tabelinha, né, que a gente falou de 44.500 famílias aproximadamente, ou 44.500 cadastros com inconsistência. Vamos lá, dividindo. Quantos vão ter aí, digamos, a necessidade de fazer uma atualização cadastral e aí já vai resolver o problema? Quantos seriam? São cerca de 10 mil cadastros. E essa inconsistência é uma inconsistência, digamos assim, menor, porque há algum problema, a renda não estava exatamente igual, mas mesmo assim, sei lá, a pessoa declarou uma renda de 800, mas a renda que foi verificada no cruzamento de dados foi de R$900. Mas a renda familiar per capita continuou dentro da faixa do programa, que é até R$170 por pessoa. Então, essas pessoas terão que fazer um recadastramento, terão que atualizar o seu cadastro, mas não terão seu benefício bloqueado. Elas têm que procurar o CRAS e tal para fazer essa atualização. Então, são 10 mil famílias, um universo aí cerca de 4% dos benefícios aqui de Sergipe. E os que vão ser bloqueados? Aí são 25 mil famílias, então se você imaginar, são 271 mil famílias, então dá quase 10%. Sim. Esse é um número mais representativo. São pessoas que, cujo cadastro, cujo cruzamento de dados apontou para uma renda entre R$170 por pessoa e meio salário mínimo. Então a família está fora das regras do programa, mas dentro de uma chamada regra de permanência, que é quando a pessoa... O objetivo do Bolsa Família é que a pessoa saia do Bolsa Família. Sim. Que você... Infelizmente não é o que acontece na prática. A gente vê muita gente viciada e é preciso dizer isso, aqui não precisa fazer o programa com aquela cara de dó apenas, né? Tem gente que precisa, mas tem gente que se envolve no ciclo vicioso, aí vai fazendo filho, vai não sei o quê, quando se vem desespero, ela não quer sair mais daquilo. Por incrível que pareça. O objetivo do programa você atende aquela família em situação de maior vulnerabilidade social e dá condição para que ela procure melhorar suas condições Sim. de vida. Então, essa regra de permanência, que é que você fique com a renda per capita, saia dos R$170 e chegue até meio salário mínimo, e você diz, olha, você está nessa regra de permanência, a gente vai verificar se você permanece nela, você permanecendo depois de um tempo, aí você pode sair automaticamente, ou seja, sai, digamos, pela porta da frente Sim, do programa. Claro. Então, essas famílias que estão nessa regra de permanência, elas também vão ter seu benefício bloqueado para mostrar se a situação dela permaneceu. Porque pode ser que a pessoa, por exemplo, assinou a carteira, mas foi só um trabalho temporário de 6 meses e ela vai perder o emprego de imediato. Então, não é o objetivo do programa tirar o benefício de uma pessoa dessa. É o objetivo tirar da pessoa que realmente saiu da condição de pobreza ou extrema pobreza. Extrema pobreza. E as 8 mil, que a gente já explicou, são pessoas são os casos que cancelados de imediato. Aí não tem para onde correr, porque a pessoa realmente saiu de qualquer critério de elegibilidade do programa. A pessoa saiu da renda, que é até meio salário mínimo. Agora, quais são os passo a passo que a gente pode, digamos assim, citar aqui? Não sei até onde compete, né, a controladoria, mas assim, essas pessoas vão ser notificadas, já foram, ou esse trabalho é mais com o Ministério do Desenvolvimento, como consequência, a CEIDES, que é a Secretaria de Estado da Inclusão. Esse controle vai ser feito por eles? Há alguma orientação de como reenquadrar ou verificar essas inconsistências aqui de cada caso? A competência para lidar com o cadastro mesmo é dentro de cada município, né? Então, assim, o Ministério do Desenvolvimento Social, ele vai repassar, então há uma discussão aí sobre essa lista, porque tem algumas bases de dados que foram utilizadas no cruzamento, RAIS, CAGED, algumas bases de dados que os seus proprietários, né, a Receita Federal, o INSS, eles ficam relutantes em passar informações. Então, ainda está nessa fase de negociação. Essas informações, inclusive, constam no relatório da CGU, que está disponível no site da CGU. E, uma vez resolvido esse problema, os municípios terão, como você falou, até aqueles casos mais absurdos, os casos mais discrepantes, para poder trabalhar caso a caso na realidade do seu município. Mas o Ministério do Desenvolvimento Social vai bloquear e cancelar de imediato aquele benefício. E aí cada pessoa vai procurar o seu CRAS, a sua Secretaria de Desenvolvimento Social, ou como se chamar, de Inclusão Social, no seu município. Eu só queria ressaltar algo que, assim, esse trabalho, ele é um trabalho para mostrar uma fragilidade. O mais importante desse trabalho, mais do que esses 5 mil cadastros, por exemplo, que foram verificados, é os outros cadastros que um trabalho como esse não vão alcançar. Então, cadastros vindouros, alterações no programa, a gente está falando, como eu ressaltei no início, de 13 milhões e meio de cadastros, 13 milhões e meio de famílias. Não tem como você ficar auditando o tempo inteiro. Então, há uma fragilidade muito grande no processo, e a CGU apontou isso e fez uma recomendação específica no seu relatório, de que o seguinte, hoje eu vou na sua casa, eu sou um agente comunitário de saúde e vou cadastrar você no Bolsa Família. Eu pergunto para você qual é a sua renda
e você diz, eu estou desempregado. Se você estiver trabalhando, tiver uma renda de R$ 1.500, não importa. O que você declarar, eu tenho que escrever no formulário, e esse formulário vai para a base de dados do Ministério do Desenvolvimento Social e pronto. Depois, no eventual verificação do sistema, é que pode acontecer que esse cruzamento aponte inconsistência. Mas isso é posterior. Você já pode estar, isso pode acontecer 2 anos depois e você passou 2 anos recebendo o programa indevidamente. Então, a CGU recomendou que o cadastro só seja validado, ou seja, ele só seja colocado no sistema depois da validação. Então, você declara, eu pego aquela informação, seu CPF, suas informações, faço o cruzamento nas bases de dados. Se eu verificar alguma inconsistência, esse cadastro nem vai para o CadÚnico. Ele já morre porque ele não é compatível com o programa. Eu queria só tranquilizar aqui com a sua presença as pessoas que estão enquadradas no programa e que, obviamente, com base nas explicações que foram dadas aqui, elas estiverem dentro do padrão, dos requisitos que são estabelecidos, fiquem tranquilas. Agora, as pessoas que, porventura, até já sabem, naturalmente, que estão fora e de forma, assim, extravagante, né, considerando os casos que foram citados aqui, já sabe, você vai ter implicações sérias. Se você não está, meu amigo, fica tranquilo, que tudo isso vai ter o passo a passo. Olha que a base de dados foi de 2016 e todo esse levantamento, todo esse trabalho foi feito ao longo de 2017. Então, é muito tempo para se pensar, para se analisar, para trazer esse resultado. Quem se beneficiou, agora vai ter que arcar com as consequências caso esteja fora do que foi estabelecido pelo programa. Quem tem direito, quem sabe que está na condição de baixa ou extrema pobreza, já sabe que precisa, então não tem com o que se preocupar. Fora isso, muito obrigado, viu, Leonardo, mais uma vez, pelos esclarecimentos. Conta comigo. Bom, e o Inclusão e Saúde de hoje fica por aqui, agradecendo demais a você pela audiência. Se você gostou dos assuntos, se você acha que o programa, né, deve continuar com essa pegada, com esses temas, dá a sua opinião. Se acha que pode mudar de tema, de assunto aqui ou ali, interage nas redes sociais. O programa é mantido pela APAI de Aracaju. Aproveita, né? Se você não conhece a APAI, vai lá, né, ali na Rua Manuel dos Santos Carvalho, 296, bem perto do Campo do Confiança. Ajuda a APAI de Aracaju. Tem dúvidas? Liga 3205-4600. 3205-4600. Na nossa fanpage, facebook.com/APAI Aracaju, no Instagram, @APAI Aracaju, e no YouTube, tanto esta quanto todas as entrevistas do nosso programa e outros destaques da APAI estão no nosso canal, youtube.com/APAI Aracaju. A você um ótimo dia, até a próxima edição, se Deus quiser. Você assistiu Inclusão e Saúde, uma realização APAI de Aracaju.